Você está prestes a cometer o erro que a maioria comete. Sua mão está sobre aquela muda de tomate. O buraco está ali. E você acha que está pronto. Está errado, completamente errado. O que você coloca naquele buraco nos próximos 30 segundos vai determinar se você colhe frutas abundantes em julho ou passa agosto inteiro decepcionado, olhando para plantas vazias. Plantei tomates por mais de uma década. Vi gente gastar dinheiro em fertilizantes caros, seguir todo o conselho da internet, regar religiosamente e colher quase nada. Ao mesmo tempo, vi vizinhos acertarem uma coisa simples, explodirem em produção. A diferença não era sorte, não era experiência, era uma sequência de 3 ingredientes específicos que ninguém fala sobre, literalmente 3 coisas. Custam menos que um café. Você consegue tudo numa farmácia e supermercado. Mas aquilo que a maioria faz, enterra uma muda nua e espera. E depois passa a estação toda perguntando por que o tomate não cresce como deveria. A resposta estava sempre naquele buraco. Escuta bem. Quando você coloca aquela muda no solo em abril, ela não começa procurando água. Isso é o que todo mundo pensa. Errado. Ela começa procurando comida, nutrientes específicos. 3 deles: fósforo, cálcio, magnésio. Sem esses 3, nos primeiros 21 dias, aquela planta está travada embaixo da terra. Acima do solo, parece linda, saudável, tudo certo. Mas embaixo, caos. Ela está gritando por nutrientes que não estão lá. 3 semanas passam, a planta fica cada vez mais fraca. E quando você finalmente vê o problema, é tarde demais. O sinal vem em forma de um ponto preto, na base do tomate. Aquela podridão que aparece quando o fruto está quase pronto. Você sabe aquele círculo preto que deixa o tomate inteiro inutilizável. Aquilo se chama podridão apical. E 90% das pessoas culpa a água em excesso, ou falta de água, ou doença. Errado. 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 É cálcio, puro e simples. E aqui está o pior. Quando você vê aquela mancha no fruto, sua planta já rodou sem cálcio há 6 semanas inteiras. La no come. Ou, quando ela estava se estabelecendo e você nem sabia que havia um problema, a janela passou. O estrago já estava feito. É essa janela crítica que ninguém aborda. Ninguém fala. Ninguém mostra. E por isso plantas boas viram plantas fracas em agosto. Essa é a razão pela qual abril importa tanto. Não é sobre plantar no momento certo do calendário. É sobre botar aquilo que a planta realmente precisa ali embaixo, exatamente quando ela mais necessita. Antes que seja tarde. Antes que a planta entre em pânico nutricional. A solução parece complicada quando você ouve falar pela primeira vez, mas não é. É surpreendentemente simples. 3 ingredientes. Nada mais. Vou mostrar exatamente quais são, por que cada um funciona. E o erro comum que desfaz tudo isso, mesmo que você acerte os ingredientes, porque tem um erro específico que você provavelmente faz, e esse erro cancela tudo. Tudo mesmo. Primeiro, vou contar o que a maioria faz errado. E o motivo de estar falando disso, primeiro, é porque esse erro é mais comum que acertar. Muito mais comum. Alguém vai lá, pega um produto de marca famosa, aquele que todo mundo conhece, roga no buraco e acha que resolveu. Pronto. A embalagem fala em tomate. Isso deve funcionar errado, completamente errado. Esse produto é basicamente nitrogênio puro. E nitrogênio em abril diz uma coisa à sua planta: cresce folhas agora. Não raízes, não flores, não frutos. Folhas. Você termina com uma planta que parece linda. Caule grosso, folhas enormes. Em junho está perfeita. Uma beleza de planta. E depois julho, chega. Agosto,
Chega, e aquela planta que parecia perfeita produz quase nada. Quase nada mesmo. Vi gente comprando o mesmo produto ano após ano, reclamando que o tomate delas desaponta. Sempre desaponta, no mesmo mês, pelo mesmo motivo. Mas não muda o que faz. Continua comprando a mesma coisa, esperando o resultado diferente. Tem um segundo erro, que é tão caro quanto esse. Talvez mais caro ainda é sobre timing. Se seu solo está frio, abaixo de 18 graus, nada que você colocar naquele buraco vai funcionar. Parece lógico que deveria, mas não funciona. As raízes não conseguem absorver nutrientes de solo gelado. Não é que os nutrientes não estão lá. Tá, mas a planta fisicamente não consegue pegar. É como deixar um prato de comida para alguém dormindo. A comida está ali, mas aquela pessoa não vai comer. Teste simples. Enfia 2 dedos no solo, desce 2 centímetros e segura por 5 segundos. Se parecer desconfortavelmente frio, espera. Não planta agora. Espera mais uma semana. Plantar cedo demais em solo frio é um dos maiores erros que você consegue cometer na jardinagem, porque você perde aquele impulso inicial que estava tentando ganhar ao plantar cedo, perde tudo. O terceiro erro, queima. Gente, todo ano, literalmente, queima. Solo seco combinado com fertilizante é uma receita de desastre completo. Sem umidade, os nutrientes se concentram, e aquela concentração queima as raízes nascentes. Antes da planta nem começar, a regra é simples. Água primeiro, sempre. Sempre, sempre. Sem encharça aquele buraco. Deixa a água descer, deixa drenar. Depois aí sim, adiciona o resto. Água é o sistema de entrega. Sem ela, você está só enterrando coisas caras no barro e esperando que funcione. Não funciona. Agora, solo está quente. Buraco está molhado. Aquele produto popular está de volta na prateleira onde ele pertence. É hora de mostrar o que realmente vai ali, os 3 ingredientes que vão transformar seu tomate em máquina de produção. E aqui está a parte incrível. Custam quase nada, menos que R$ 5 no total. Dá para 12 plantas completas. E você consegue tudo isso em qualquer lugar. Supermercado, farmácia, loja de jardinagem. Nenhum é exótico. Nenhum é difícil. Nenhum requer busca especial. O primeiro é farinha de osso. É o mais importante dos 3. E é o que a maioria dos jardineiros nunca testou. Farinha de osso é basicamente fósforo e cálcio comprimidos. Puro. Fósforo é aquilo que direciona o crescimento de raízes, aquelas primeiras semanas críticas depois que você planta. Fósforo é o combustível. Sem um sistema de raízes forte em abril, a planta não tem motor. Não consegue puxar água, não consegue puxar nutrientes, não importa como o solo seja rico, como você regue ou quanto você cuide. A raiz está fraca. Tudo fica fraco. 2 colheres de sopa vão direto no fundo do buraco. Não misturado. Não espalhado. Direto no fundo. Ali. Porque é ali que as raízes vão alcançar primeiro. Você quer que elas batam naquilo imediatamente quando descem. Uma bolsa de farinha de osso custa R$ 8. Uma bolsa cobre toda a estação. Dá para 30 plantas fácil, menos que o preço de um tomate comprado no supermercado. O segundo ingrediente é sal de Epsom. A maioria das pessoas já ouviu falar disso, mas quase ninguém usa na hora certa, quando você realmente precisa. Sal de Epsom é sulfato de magnésio. E magnésio? Magnésio é a bateria da fotossíntese. É literalmente aquilo que faz a planta transformar luz solar em energia. Sem magnésio, nada disso funciona. Folhas começam ficando amarelas entre as veias. As veias em si ficam verdes, mas tudo ao redor fica amarelo. Parece doem. Aparece falta de água. Parece um monte de coisa. Mas é magnésio em falta. Uma colher de sopa de sal de Epsom vai junto com a farinha de osso. Uma bolsa
custa R$1,50. Praticamente todas as pessoas já têm em casa. Já tá ali, no banheiro de alguém, na sua família ou na cozinha ou em algum lugar. O terceiro ingrediente é o que surpreende todo mundo. Tâmis. Sim. Aquele antiácido que você toma quando come algo pesado. Tâmis é quase carbonato de cálcio puro. E cálcio é exatamente aquilo que previne aquela podridão apical que falamos. Aquele ponto preto que aparece quando o tomate está quase pronto para colher. Esmaga 2 comprimidos, roga no buraco. É isso. Sem dissolução. Sem procedimento especial. Sem ferramentas, 2 comprimidos esmagados. Uma caixa de Tâmis custa R$3. Uma caixa faz um jardim inteiro. E funciona mais rápido que spray de cálcio, porque está ali na zona de raízes desde o primeiro momento. Dia 1, não espera nada. Tá lá. 3 ingredientes. 2 de farinha de osso. 1 de sal de Epsom. 2 Tâmis esmagados. Tudo vai no fundo do buraco. Antes da muda. É isso. Total, menos que R$5. Agora, muita gente vai comentar que usa outra coisa há anos e funciona. Vamos dissecar isso, porque algumas dessas alternativas realmente funcionam e outras sabotam silenciosamente tudo que você fez. Cascas de ovo esmagadas. Todo o canal de jardinagem fala disso. Parece perfeito. Grátis, natural, rico em cálcio. Mas aqui está a verdade. Cascas de ovo levam 12 a 18 meses para se decompor no solo. 12 a 18 meses, quando sua planta consegue realmente absorver aquele cálcio, essa estação já terminou. Já colheu tudo o que ia colher. Cascas de ovo não são inúteis, apenas inúteis. Agora, em abril, no buraco. Adiciona em compostagem no outono. Deixa compostar. Usa no ano que vem. Tums funciona melhor porque é cálcio em forma de carbonato que se dissolve em semanas. Não meses. Semanas. Cascas de banana para potássio. Mesmo problema. Banana podre é comida boa para solo, mas no próprio cronograma. Uma casca de banana fresca num buraco em abril atrai fungos. Cria bolsões de apodrecimento perto de raízes jovens e torna tudo mais complicado. Ótimo para compostagem. Errado para plantio direto em abril. Se você precisa de potássio agora, usa areia verde ou cinza de madeira. Mistura no solo de preenchimento. Aquilo funciona nessa estação. Tem um terceiro mito que custa dinheiro sério para as pessoas. É a ideia que mais fertilizante significa mais tomates. Essa mentalidade quebra jardins. Muito nitrogênio em abril e sua planta entra em overdrive. Mas só acima da terra. Folhas gigantes, cales espessos, ramificações que parecem árvores. Tudo fica incrível. Ele visualmente perfeito. Você tira foto, mostra pra gente. Pessoal elogia. Que planta linda. E depois, agosto chega e aquela planta magnífica produz quase nada. Quase nada mesmo. A planta gastou toda a sua energia construindo estrutura, folhas e caules. Nunca recebeu o sinal para entrar em modo reprodução. Para começar a florescer, para botar fruto, nunca aconteceu. Os 3 ingredientes que estou falando são escolhidos especificamente, porque nenhum empurra nitrogênio. Nenhum deles constroem fundação, raízes fortes, cálcio, magnésio, e depois deixam a planta fazer o resto sozinha, no cronograma dela. Pó de café é meio verdade e meio perigoso. Pó de café adiciona nitrogênio, melhora a textura de solo com o tempo, mas é ácido, muito ácido. E, num buraco em abril, aquela acidez choca raízes que estão começando. Se seu solo já é ácido, e bastante solo, pó de café no buraco é a última coisa que você precisa. Cobertura na superfície? Tudo bem. Diluído, fine,
No buraco direto, não pula. Agora o buraco está pronto. Mas tem uma parte que a maioria das pessoas ignora completamente. E essa parte determina se tudo aquilo que você fez vai realmente funcionar. Ou se você desfez tudo o que acabou de fazer, acontece nos 14 dias depois de plantar. 2 semanas é a janela crítica número 2. A primeira é o buraco. A segunda é o que você faz depois. E a maioria das pessoas erra completamente a segunda janela. Elas acertam o buraco, plantam a muda e depois fazem uma coisa que desfaz tudo. Várias coisas, na verdade. São 3 erros principais que a maioria comete. Vou mostrar cada um. E como não cometer, porque se você acerta a segunda janela, sua planta vai explodir em produção. Se você erra, você gasta todo aquele trabalho, todo aquele dinheiro, todos aqueles nutrientes, por nada. Aqui está o que acontece biologicamente quando você planta uma muda. A planta passou semanas numa panela pequena, condições controladas, temperatura estável, sem vento, sem competição. É praticamente um spa de plantas. Depois, de repente, você tira aquilo de lá e joga num chão aberto. Pleno sol, temperatura oscilando ao vento, competição de outras plantas e micro-organismos. Para a muda, é como acordar num lugar completamente estranho. Ela passa por choque de transplante. Toda a energia dela nos próximos 14 dias vai para uma coisa: encontrar solo novo, estabelecer contato, encontrar aqueles nutrientes que você plantou no buraco. Se qualquer coisa interrompe aquele processo a janela fecha, e você passa a estação inteira tentando recuperar uma planta que nunca se estabeleceu direito. Primeiro erro: regar demais. Parece cuidado, parece amor. A planta sofreu estresse, precisa de água. Então você rega e depois rega de novo, pensando que ajuda, que água extra vai confortar aquela planta. Mas aqui está o que realmente acontece embaixo da terra. Solo encharcado empurra oxigênio para fora. Raízes precisam de oxigênio tanto quanto precisam de água. Sem oxigênio, elas não conseguem absorver nutrientes. Nem aqueles que você cuidadosamente colocou no buraco. Farinha de osso, sal de Epsom, tames. Fica tudo ali inacessível porque as raízes estão basicamente se afogando. Pior que isso, só molhado em abril, quando temperaturas oscilam, cria condições perfeitas para fungos de podridão. Esses patógenos estão sempre ali no solo, só esperando por umidade e frio para ativar. Uma muda encharcada em solo frio é um convite aberto. É por isso que você soca o buraco uma vez, deixe drenar e depois espera 3 a 4 dias. Nada de rega, a menos que não tenha chovido e o solo esteja seco. Enfia dedo 2 centímetros. Se ainda está úmido, espera. A planta está bem. Está alcançando aquilo que você deixou, uma planta murchinha, no final da tarde, em dia quente de abril. NOSD, estresse de transplante. Ela está fechando os estômatos para conservar água enquanto as raízes se estabelecem. Checa de novo de manhã. Se recuperou, perfeito. Se ainda está murcha, aí rega. Mas com cuidado, não é encharcação. É rega uma única vez. Segundo erro: usar fertilizante rápido demais, depois de plantar. Entenda o instinto. A planta parece um pouco pálida na primeira semana. Folhas meio desanimadas. Crescimento parece lento. O impulso é dar nutrientes extras, acelerar, dar um boost. Não faça. Pela próxima 2 semanas, o sistema de raízes não está em modo crescimento. Está em modo reparo. As pontas de raiz que foram danificadas quando você tirou a muda do vaso estão cicatrizando. Literalmente se curando. Qualquer fertilizante concentrado que você joga ali enquanto isso está acontecendo, cai em tecido machucado e queima. Queimadura química. Você vê em 5 dias
Amarelamento súbito. Folhas encaracoladas. Você fica assustado. Pensa que tem doença. Pensa que cometeu outro erro. Mas foi aquele fertilizante. Aquele nutriente extra que você colocou. Os nutrientes no buraco são desenhados para serem liberação lenta, gentil. Farinha de osso não salta. Sal de Epsom não queima raízes. Ames esmagados não avassalam. Eles ficam ali, ficam disponíveis gradualmente. À medida que as raízes os alcançam e a biologia do solo ativa ao redor deles, paciência aqui paga. Espera 2 semanas inteiras. O sinal de que a planta está pronta para mais? Crescimento novo, folhas novas saindo do topo. A planta está dizendo: raízes estabelecidas. Estou de volta no jogo. Agora consigo comer mais. Terceiro erro. Malte muito perto do caule. Malte é maravilhoso. Segura a umidade, regula a temperatura, mata a erva daninha. Seamada de 5 a 7 centímetros ao redor é um dos melhores movimentos de toda a estação. Mas se aquele malte toca o caule, ou pior, amontoa contra ele, você cria um colar permanentemente molhado, umidade constante contra o caule. Caules molhados em abril com temperaturas oscilando são um buffet para a podridão. Fungos adoram. E não é só a base que apodrece. Depois, afeta a planta inteira. Deixa 5 centímetros de espaço vazio. Um anel claro de solo entre o mal e o caule. Visualiza isso. Malte funciona dali de longe. Caule fica seco. Em contato com ar, aquele gap pequeno parece nada. Faz a diferença entre uma planta que prospera toda a estação e uma que misteriosamente colapsa em junho. Ninguém sabe por quê, mas foi o malte. Foi aquela umidade constante. Uma coisa importante: clima varia por zona. Se você está em zona 5 ou 6, noites ainda descem para 4 graus, talvez 3, não apresse. Espera tudo. Nesse vídeo funciona, mas só funciona quando o solo está pronto. Uma muda plantada cedo em solo frio vai ser ultrapassada em 3 semanas, por uma muda plantada 2 semanas. Depois em solo quente, paciência em clima frio, não é preguiça. Estratégia: você ganha mais plantando depois em condições certas do que plantando cedo em condições erradas. Se você está em zona 8, 9, 10, Sul Califórnia, Texas, sua janela de abril está fechando, não abrindo. Meados de abril o solo já está quente. Temperaturas estão subindo rápido. Calor de verão está chegando. E calor severo. Estresse transplantes jovens que não estão estabelecidos. Você quer colocar essas mudas no chão nas primeiras 2 semanas de abril. Antes que aquele calor chegue, checa sua zona. UED, Plant Hardiness Zone Map online. Grátis. 30 segundos procurando seu código postal. Tudo mais se aplica igual. Só cronometra para sua zona. Não para a data do calendário. Perfeito. Agora você tem o sistema completo. O buraco. A sequência de nutrientes. Os primeiros 14 dias, os erros que a maioria comete. Tudo. Quando você sair para o jardim nesse fim de semana, aqui está exatamente o que faz. Nenhuma adivinhação. Nada fica de fora. Passo 1. Temperatura do solo. 2 dedos, 2 centímetros, 5 segundos, frio, espera, fresco, pronto. Passo 2. Encharca o buraco. Sempre água. Primeiro, deixa drenar completamente. Passo 3. Adiciona os 3 ingredientes no fundo. 2 colheres de farinha de osso. 1 colher de sal de Epsom, 2 tames esmagados. Aquela ordem. No fundo, antes da muda. Passo 4. Planta normalmente. Preenche com solo, rega uma vez. Gentil. Passo 5. Coloca mote, camada de 5 centímetros. Gap de 5 do caule. Passo 6. Não toca em nada por 2 semanas. Sem fertilizante. Sem regar demais. Sem mexer.
Deixa a planta estabelecer. Espera por aquele novo crescimento. No topo, dias 1 até 5, a planta pode parecer murcha normal. Transplante-choque dias 6 até 10, começa a se endireitar. Fica mais firme. Dias 11 até 14, novo crescimento aparece. Folhas novas. Aquilo é seu sinal. Raízes estabelecidas. Tudo pronto. Pelo meio de julho, se você acertou abril, você não está esperando tomate. Você está descobrindo o que fazer com todos eles. Colheita tão grande que fica difícil usar tudo. Aquele é o resultado. Aquela é a realidade quando você acerta a primeira janela e não desfaz a segunda. Pronto.